Bom dia, Bom Lu. dia. Super obrigado pela intro aqui. É um prazer estar com vocês. Meu nome é Oliver, eu sou diretor do Change Lab aqui na Serasa Experian. Eu sou alemão-japonês, sou branco-amarelo, tenho cabelo castanho escuro, vestindo uma camisa polo azul, calça jeans, tênis verde e amarelo. Estou sentado numa cadeira cinza aqui, junto com as minhas colegas aqui. Super prazer estar com todos aqui. Renan, com você. Olá, pessoal. Obrigado também pela oportunidade. Sou o Renan, atuo como gerente executivo cuidando das áreas de OKR e agilidade. Sou homem, pardo, estou vestindo uma camisa preta, cabelos castanhos, um pouco grisalhos já. Prazer estar com vocês aqui hoje. Olá pessoal, sou Daniel Matias, sou gerente da área de OKRs aqui na Serasa. Eu já trabalho aqui na empresa há 8 anos, sou homem branco com cabelos pretos, pouco grisalho também. Muito bom. Então, vamos entrar aqui no nosso conteúdo de Outcome Tree. Eu espero que até o final aqui da nossa conversa nós vamos esclarecer bem do que se trata, né? Algumas palavras em inglês aqui também. Mas, Daniel, fala um pouquinho mais sobre a área de OKR Lab que nós temos dentro da nossa diretoria aqui. Claro, bom, o OKR Lab, pessoal, é a área responsável aqui na empresa por definir como que a gente vai trabalhar, né, com essa metodologia, como que a gente vai usar os OKRs dentro da empresa, né, se a gente vai adaptar o framework, como que a gente vai puxar essa agenda também, tá, para fazer acontecer dentro de todas as áreas, definir, né, desde definir os OKRs para o nosso período, seja o nosso ciclo anual ou nossos ciclos trimestrais, e como que a gente vai estruturar o nosso time para isso chegar dentro de todas as áreas, né? Então, a gente organiza esses times, né? Como que a gente vai ter pontos focais, representando cada uma das áreas, e cada um desses também vão ser responsáveis por tocar esse assunto dentro da sua área, né? De forma capacitada, né, por nós. Então, dentro do OKR Lab, a gente também faz a capacitação desse time de champions que a gente chama, tá? E a gente, para explicar um pouquinho sobre os OKRs, né, o que são, porque pode ter aí gente na audiência que não conhece OKRs. Então, a gente separa essa sigla em objetivos e key results, tá? Que seriam os resultados-chave. Então, os objetivos são aonde a gente quer chegar, né? O que a gente quer conquistar nesse período, de forma a representar nossa ambição estratégica. E os resultados-chave são como que a gente vai medir se a gente está tendo progresso para atender esses objetivos, né? Para atingir esses objetivos. Então, os KRs são resultados, tá? Que a gente quer mensurar, eles sempre precisam representar de forma numérica, né? Se a gente está conseguindo ter progresso real de benefícios mesmo, e não de atividades, né? Mas de resultados. E trabalhar com essa metodologia gera uma série de benefícios aí para a empresa, né? Por exemplo, gera propósito para as pessoas, porque todos os colaboradores começam a se sentir mais conectados, né, com a estratégia, porque eles entendem o que é a atividade dele, o projeto que ele está trabalhando, qual o benefício que esse projeto vai gerar, qual o KR que vai medir esse benefício. Esse KR vai estar conectado a um objetivo, esse objetivo conectado a um objetivo estratégico. Então, tudo passa a fazer mais sentido, né, para esse colaborador. E cada vez mais, né, a gente sabe que nas empresas as pessoas buscam maior propósito, né, entender por que elas estão trabalhando naquele assunto. Então, é super interessante aí do ponto de vista do colaborador também, né? E quando a gente torna esses OKRs públicos, né, a gente publica dentro da empresa quais são os nossos objetivos estratégicos, isso gera foco também, né, para as pessoas, porque a gente entende que essas são as prioridades que a gente quer trabalhar nesse ciclo. Todos trabalham em prol dos mesmos objetivos, isso gera também alinhamento, né? A gente tangibiliza os resultados, fazendo sempre essas medições recorrentes, e transparência, né? Porque está sempre muito claro para todos o que a gente quer conquistar como time aí dentro da empresa, tá? Muito bom. Eu acho que aqui é importante destacar que nada que nos inventamos aqui na Serasa Experian, né? Um método que existe há bastante tempo, empresas grandes como a HP e Google que
que usaram já faz muito tempo, né? Então aqui, obviamente, uma adaptação ao nosso contexto, mas bem já provado o funcionamento dessa forma de trabalho no fim do dia, né? Sim, na verdade os OKRs, né, eles surgiram dentro da Intel na década de 70, né? Não estamos falando de nada super novo aqui, né? Criado aqui. E foi numa época que a Intel sofria muita pressão da concorrência ali da Motorola, né? Então o Andy Grove, que foi o pai, né, dessa metodologia, ele passou a alinhar, ele conseguiu alinhar todo o time, né? Uma empresa grande, fazer esse alinhamento em prol de um objetivo comum. E isso depois acabou sendo multiplicado pelo John Doerr, né, que aprendeu muito com ele e levou para o Google, né, enfim, aí é que ficou muito famosa, né, a metodologia pelo sucesso, principalmente ali no Vale do Silício, né. Como foi para nós aqui na Serasa a parte de adoção, né? Provavelmente não foi fácil e também não tão rápido, né? Como você está vendo esses maiores desafios? Com certeza, né, dá para imaginar que não é fácil aplicar esse método dentro de uma empresa aí com... A gente tem mais de 4.000 colaboradores, né, na Serasa aqui no Brasil. E realmente esse método ele não foi implantado de uma vez, tá? Então a gente já está trabalhando com isso, né, com OKRs há 3 anos aqui na empresa. A gente começou testando o conceito, tá? Foi uma POC, né, que foi feita ali no início, né, dessa jornada, onde a gente não começou pelos corporativos, tá? A gente começou a testar essa metodologia dentro de uma área, depois 2 áreas, para entender se estava fazendo sentido para a gente essa utilização, se estava gerando os benefícios que a gente queria. E aí sim a implementação começou a acontecer em fases, né? Então a gente passou a aplicar isso no nível corporativo, que é quando realmente ficou oficializado, né, para toda a empresa que a gente usa os OKRs, quais são as metas da empresa. E isso foi comunicado, né, então, para toda a organização que aquelas eram as metas oficiais, né, do ano da empresa. E por isso também a gente precisa de uma parceria muito forte com o time de comunicação interna também, para sempre reforçar, né, a comunicação desses OKRs. Não adianta a gente avisar lá, né, todo mundo no começo do período, esses aqui são os OKRs, e depois não falar mais desse assunto, né, não reforçar. Então, para mudar essa cultura também, né, porque é todo um mindset diferente que a gente está implementando aí nessa transição, precisa sempre ter um reforço dessa comunicação. Os colaboradores precisam saber também como a gente está evoluindo no progresso, né, desses resultados. E se a gente está mantendo também as mesmas prioridades que foram definidas lá no início, né? De repente, no início do ciclo, a gente começa com algumas prioridades definidas, e ao longo do ciclo também é super previsto que a gente faça alguns ajustes, tá, dessa rota. Então, a comunicação também precisa estar sempre reforçando isso com toda a organização. Também para essa mudança de mindset, né, foi essencial ter ali uma fase de treinamentos, tá? Inclusive contratação de consultoria externa, né? A gente chamou especialistas do mercado, tá, para virem falar sobre a metodologia, para explicar até para a nossa liderança, né, como que funciona. A gente para de pensar agora em outputs, né, que a gente estava muito acostumado a falar sobre entregas dos projetos, sobre esforços, né? E o OKR a gente passa a focar menos em esforços e mais em resultados, né? Que são os outcomes. Então, tem toda essa mudança de mindset, passa a dar mais autonomia também, porque uma vez que estão definidos os OKRs corporativos, o exercício de cascateamento para a empresa não é top-down, né? Que nem nas metas tradicionais, onde já está imposto como que cada um deve fazer. Então, cada área passa a pensar por si só também como que consegue fazer esse exercício bottom-up, né, de baixo para cima, olhando os objetivos corporativos, como que eu na minha área consigo criar os meus próprios objetivos para ajudar a empresa, né, a atingir os corporativos. A gente viu também nesse desafio que é super importante ter uma ferramenta, né, para conduzir tudo isso. Não foi usada no começo, né, ali aquela primeira fase de testes, foi feito mais em planilhas mesmo, né, de forma mais manual, mas porque era um ambiente controlado e menor, né, quando a gente passa a conectar toda a organização, aí, esse número grande de colaboradores
passa a ficar inviável, né, fazer essa gestão sem uma ferramenta. Então, a gente passou a utilizar isso e automatizar mais, né, os relatórios, as visões. Então, a gente consegue ter uma visão muito mais dinâmica desse progresso e ter esse time central, né, que cuida dos OKRs para definir como que vai funcionar para a empresa, organizar as cadências, né, e a definição, a construção, né, desse exercício dos OKRs, mas os pontos focais em cada área, né, ou seja, ter essa rede de catalisadores que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que são representantes dentro de cada uma das áreas para a gente conseguir multiplicar esse conhecimento, né? Tanto esse mindset, essa transição de pensamento dentro das unidades, mas também para conseguir dar atração, né, dentro de cada uma para fazer o acompanhamento. Tá? Perfeito, super bacana, Daniel. Você mencionou um pouquinho sobre o top-down e o bottom-up nesse caso, né? Aqui uma foto do nosso comitê executivo, de fato, interagindo para construir, né, a visão de OKRs, os objetivos e os key results para um determinado intervalo, né? Pode ser 1 ano, pode ser 6 meses aqui, mas a interação aqui, a coalição de liderança, de alta liderança, é extremamente importante para isso funcionar, né? Obviamente, tem a parte do bottom-up, né? Então cada um aqui precisa fazer um estudo de casa, né, de o que de fato é prioridade para a estrutura área dele, mas depois vai ser uma discussão de o que de fato vai fazer a diferença para a empresa, né? É quando você faz uma revisão cada 3 meses, 6 meses, obviamente não muda completamente o contexto, né, dos objetivos dos resultados chaves, mas sim olhamos para o que está funcionando, onde nós temos problemas, né, ou desafios para melhorar, ou até onde não faz sentido o que nós achávamos que é um resultado chave não está representativo, por exemplo. E nós precisamos ajustar a rota, que isso faz bastante parte desse trabalho também, né? E, Renan, uma vez definido, como funciona a parte de engajamento aqui? É bem bacana o engajamento, acho que reforçando aqui o ponto anterior, né, Oli? Aquela foto ilustra bem como a alta direção ela dá esse pontapé inicial, até pelo sentido do trabalho deles e o contato que eles têm com a Experian como um todo. Lembrando que nós somos uma empresa multinacional, então tem toda essa questão, né, do planejamento estratégico e a revisão do planejamento estratégico. Então ele mostrou um pouco como eles começam o trabalho, mas é um trabalho que, apesar de começar ali com eles, depois ele acaba sendo construído, né, co-construído com toda a liderança da empresa. E a gente tem essa foto aí, um exemplo de a gente aproveitando o momento ali do pontapé inicial do nosso ano fiscal, que é a convenção da liderança, onde toda a liderança da empresa é informada, é comunicada e alinhada sobre, então, quais são aqueles objetivos e resultados chaves para o ano fiscal, né? Obviamente, levando em consideração aquilo que o Daniel comentou, né, que assim, a gente vai sofrer revisões ao longo do caminho, tem todo o dinamismo aí do dia a dia, do mercado, mas é importante que a gente já comece o ano fiscal sabendo para onde que a gente vai remar, né? Então, nesse sentido, as próprias pesquisas que a empresa tem aqui, periódicas, mostram que tá bem bacana o resultado, hein, no sentido de como as pessoas se sentem alinhadas, né, em relação à estratégia, não só comunicadas, mas alinhadas. E depois esse é um trabalho que ele precisa ser continuado, né? Uhum. Então, nesse sentido, a gente até separou um próximo slide, né? Olha, que a gente mostra aquilo que o Daniel comentou um pouco ali sobre a rede de catalisadores, né? Uma vez comunicado, como que a gente vai trabalhando no dia a dia para que as áreas possam, de fato, respirar essa questão do acompanhamento dos resultados chaves, né? Para cumprir os objetivos. Acho que é bem bacana comentar aqui que é uma rede de catalisadores, né, que a gente chama de OKR Champions, que são pessoas voluntárias. Então, assim, não tem ninguém que trabalhe aqui na empresa como sendo um OKR Champion, né? É mais um chapéu que as pessoas colocam. E o bacana é que você vê o dinamismo, né, da solução aqui, porque nessa foto aqui, nesse exemplo, você tem pessoas de vários e diferentes cargos, né? A gente tem diretores, a gente tem analistas, não tem uma hierarquia que é obrigatória para a pessoa ser um OKR Champion e o respeito pela disciplina, né? Acho que uma parte bem importante aqui. Ali a gente está ilustrando, né, que são várias unidades de negócio, dentro delas também temos serviços compartilhados,
Mas o ponto aqui é que toda empresa hoje trabalha, né, com OKRs, com esse desdobramento. E eu vou até passar aqui a bola de novo para o Daniel, para ele contar um pouco para a gente e no dia a dia como é que funciona, né, essa gestão desses OKRs, como que é esse ritmo operacional, Daniel? Boa, aquilo, né, que a gente falou ali antes, não adianta só, né, definir essas metas lá no começo do ciclo e não acompanhar, né? Então a gente estabelece aqui um ritmo operacional, tá, que a gente chama para dar atração, né, nesses OKRs, como que a gente vai acompanhar, como que vai ser essa cadência. Então, com o time executivo, e aí também só reforçar um dos pontos super importantes ali para fazer esse programa, né, de OKRs funcionar numa empresa, é ter um suporte da liderança, né? E aqui a gente tem 100%, né, de suporte aqui na Serasa, desde o CEO, todos os VPs dão todo o apoio e eles querem ver semanalmente, é uma agenda obrigatória, né? Esse check-in que a gente faz, né, que é uma reunião então semanal que a gente leva ali com os executivos, que nunca é cancelada, né? A gente tem sempre essa agenda firme lá com eles, onde a gente vai prestar um pouco de contas, né? Contar como que está andando, né? Como que está a evolução desses OKRs, né? Qual que foi a evolução do resultado, né? Basicamente a gente cobre 4 pontos ali, né? Como foi a evolução do resultado no último período, ou seja, de um mês para cá. Se a gente ainda acredita, né, nesse target que a gente está buscando, se o grau de confiança ainda está alto, quais são os grandes impedimentos que a gente ainda tem para seguir em frente, e aí os pedidos de ajuda, né, porque o grande objetivo, né, dessa reunião é a gente buscar remover as barreiras como um grupo, né, e não que cada indivíduo ali que é responsável por um OKR trabalhe sozinho, né, mas que tenha esse suporte, né, também do grupo executivo. E esses check-ins acontecem não só no nível executivo, tá? Acontecem também para todas as áreas. Então, isso que faz a estrutura toda andar, né, como OKRs. Inclusive, ajuda os OKRs corporativos a andarem, né? Porque se cada área desmembrou esses OKRs corporativos em metas menores, né, mais quebradas, e eles fazem também esse acompanhamento, a gente consegue chegar numa visão mais satisfatória ali para os OKRs corporativos também caminharem, né, para eles terem melhor progresso. E para isso a gente usa uma ferramenta, tá? A gente colocou uma imagem aqui só de ilustração, tá? Até colocamos um efeito borrado aí nela para não divulgar os números atuais, mas é só para exemplificar que a gente usa, né, essa ferramenta também corporativa como forma de facilitar esses check-ins para acompanhamento semanal, tá? A gente evita ao máximo aqui, a gente não usa slides, né, para essas reuniões. É até um dos princípios dos OKRs, né, focar menos nos esforços e mais nos resultados. Então a gente aplica isso no processo também, né? A gente não quer gastar esforço adicional ali criando material para essa reunião, criando slides de PowerPoint, né? Então a gente basicamente gera uma visão automática, tá, da ferramenta, que ela já traz ali as principais informações, né, para servirem de plano de fundo para essa discussão. E aí o discurso é feito, né, em cima desses 4 principais pontos por cada dono, né? A gente tem um dono para cada um dos KRs e vai tendo essa discussão então em cima de cada um dos KRs para a gente obter esse suporte, tá? E isso então acontece por toda a estrutura em todos os níveis, tá? Aqui acredito que tem um ponto interessante que vale reforçar. Você falou sobre os check-ins e a importância de manter, né? De experiências em todos os lugares. Eu acho que nós conhecemos que tem reuniões que estão sendo cancelados, né? Ou repriorizados, mudados. Aqui, de fato, tem uma rigidez positiva, né, que mostra uma disciplina mesmo de seguir aqui uma governança que não representa um PMO, né, não é uma prestação de contas, mas é um investimento de tempo para garantir que toda a liderança da empresa está de fato acompanhando as prioridades da empresa, né? Isso funciona extremamente bem. Eu acho que
Foi um aprendizado grande também, né, de anos para chegar nisso, mas hoje faz naturalmente parte da rotina dos líderes, né? Isso eu vejo como um destaque muito, muito positivo. É verdade. Sim. Acaba reforçando a prioridade, né? Na prática, você falando que o que é prioritário é prioridade mesmo. E você passa essa mensagem para toda a organização, né? Quando você faz isso. Então, o suporte dos executivos aí sendo super importante, né? Perfeito. Aqui agora, saindo um pouquinho do puro OKR, né? Como o título também da nossa conversa aqui é de Outcome Tree, nós vamos conectar os objetivos corporativos e os resultados chaves esperados, né, com outros níveis dentro da empresa. Eu acredito que isso é extremamente crítico, que garante também o engajamento. Em alguns casos, né, nós temos uma representatividade dentro da empresa muito grande de pessoas, no nosso caso aqui, que trabalha com desenvolvimento de produtos digitais, né? Isso chega a um número bem grande, eu acho que mais de 1/3 da empresa trabalha dentro desse contexto, né? Então, nós pegamos aqui um exemplo de como os nossos times conectam no mundo de agilidade, né? Na forma de trabalho no dia a dia, desenvolvendo produtos conectados com as prioridades da empresa, né? Renan, você quer falar um pouquinho sobre essa conexão aqui? Falo sim, olha, acho que esse reforço que você fez é bem importante, né? Trazendo aqui para a nossa realidade, eu sei que está do outro lado da tela, né? A gente está fazendo um recorte aqui, né? Como a gente trabalha com agilidade, a gente está fazendo um recorte aqui da nossa população, focando nos times de desenvolvimento de produtos, né? Acho que vale lembrar que há alguns anos a empresa fez um movimento bastante importante de levar o time de tecnologia para dentro do negócio. Então hoje nós temos nossos squads dentro das unidades de negócio. A área de tecnologia acaba sendo uma área ali que ajuda, né, no suporte do sentido de ser guardiã das boas práticas, para mostrar os guardrails, para mostrar um pouco, né, sobre como que a gente organiza, mas os times têm essa autonomia dentro das unidades de negócio. Isso acaba direcionando, endereçando um pouco do que acho que todo mundo aí vive, cada um na sua empresa, né, cada um no seu momento aí, que é a questão das incertezas, da complexidade, do mundo caótico, né, que nós vivemos, né? Então, assim, acho que isso linka muito quando a gente fala sobre por que a gente decidiu trabalhar com o OKR por conta do dinamismo, né? Para a gente poder endereçar um pouco do que é esse mundo caótico, no sentido de poder tomar decisões mais rápidas. E aí, quando você vai descendo, nisso que a gente chama, né, do Outcome Tree, a gente chega aqui nessa questão também. Então, na hora de entregar esses resultados chaves, como que a gente também pode fazer essas quebras, vou chamar de pacotes de trabalho, né, dentro desses times de desenvolvimento de produtos. Então, a gente trabalha, né, muito alinhado essa questão de a sua iniciativa, esse seu projeto, esse seu produto, essa sua solução, como que ela está linkada, né, para endereçar algum tipo de KR que a empresa tem. Aqui a gente está falando de novo, né, dos OKRs corporativos. Acho que o Daniel bem comentou aqui, né, que depois a gente tem uma quebra ali também para os OKRs das unidades de negócio, onde eles têm um pouco mais de autonomia, né, para trabalhar também em outros ritmos. Isso aqui é uma ilustração do que a gente está falando, do que a gente está trabalhando nos corporativos, né? Então, assim, dentro disso que a gente combina para o ano, para o semestre, como que os times se organizam também para entregar os seus produtos e projetos também dentro desse ciclo. E depois a gente desce mais uma quebra, né? Olha, então tá bom, para você entregar esse produto, a próxima quebra de pacote ali, que seriam os seus épicos, como que você se organiza também para entregar isso num ciclo de tempo menor, que a gente está chamando ali de quarter, né? Do trimestre. E depois a gente trabalha também essa quebra já num outro pacote, que é o pacote das histórias, os itens de trabalho que cabem dentro do que a gente chama ali, né, na agilidade, nossos sprints, que aí são ciclos menores ali de tempo, de 2 semanas. Acho que é bem importante nesse sentido, porque dá essa maleabilidade, né, para você poder corrigir rota, ou então até absorver as mudanças do cenário do mercado, né? Agora, um ponto que é importante também frisar, lembrando que a gente está falando da Serasa Experian, que é uma empresa que também cresce muito de modo inorgânico, né? Então, faz parte da nossa história aqui nessa questão de a gente ter unidades de negócio que, na verdade, no passado eram outras empresas que foram adquiridas. E elas acabam atuando, sim, para os objetivos estratégicos, né, os nossos OKRs. Muitas vezes, os OKRs eles acabam competindo entre si na questão de prioridade quando esses times demandam as áreas de serviços compartilhados, muitas vezes, ou também de outros times, né, para você poder entregar uma solução. Isso gera uma complexidade a mais para a gente aqui do nosso lab, né? Então, como que a gente faz
manter esse alinhamento estratégico e outro, fazer essa orquestração, esse sincronismo dessas várias demandas que acontecem ao longo do tempo. Eu acho que nesse ponto vale a pena também, né, olha, a gente falar um pouco sobre como que a gente está tentando resolver essa equação, né? Perfeito. Então, o Daniel falou um pouquinho no começo, né, sobre o conceito, como funciona a parte de cima para baixo e de baixo para cima, né? Uma vez endereçado uma visão mais de médio prazo, eu falo de 1 ano, 6 meses, né? Nós precisamos garantir que os times que estão trabalhando no dia a dia, entregando valor para os nossos clientes, estão de fato endereçando os maiores dores dos clientes, né? O que foi priorizado de fato pela empresa como crítico nesse intervalo, né? Então, quando nós olhamos para uma unidade melhor, por exemplo, um trimestre, nós queremos obviamente garantir que tem um planejamento de forma sincronizado entre times. Estamos falando aqui de mais de 100 times, né? Então, é um pouquinho complexo de garantir isso. Nós estamos optando aqui este ano para um processo que garante muita autonomia, né, das unidades de negócio, como o Renan falou. É extremamente importante ter essa autonomia de tocar os times como o business necessita, né? Isso nós não vamos tirar, mas nós vamos garantir aqui com um processo leve que os planejamentos dos times acontecem de forma sincronizada. Em caso que tem dependências entre times, né, que tem um fluxo que suporta essa comunicação, garantir que está alinhado com a prioridade que foi definida também nos KRs corporativos aqui, né? Não vou entrar muito no detalhe aqui, mas obviamente tem um processo até super comum, né, no mundo de agilidade, para ter minimamente um planejamento contínuo, né, que o time sempre segue nos ciclos curtos, né, planeja, entrega, e garante uma evolução da forma de trabalho. É uma vez por trimestre aqui, né, temos um período de umas 4 a 6 semanas, mais para o fim do trimestre, para se preparar para o próximo, né? Isso não significa que nós paramos um time para fazer um planejamento gigante, não. Aqui a importância é o sincronismo, é suportar e facilitar a comunicação entre os times, para quando chega no fim do trimestre, já está bem alinhado, né? Digo, 90% alinhado para entrar no próximo e garantir as prioridades. Muito bom. Eu acho que vai até o comentário, né, quando a gente fala até o tema da nossa palestra aqui hoje, né, sobre o gerando, né, alinhamento, engajamento, e está ali no gerúndio, porque é melhoria contínua, né? Então a gente está sempre ali buscando aquilo, vai ter sempre oportunidades nesses ciclos da gente ver o que pode ser melhor no próximo ciclo. E é uma busca contínua, né? Olha, a gente não vai terminar. Perfeito. É importante reforçar mais uma vez. Nós pegamos um exemplo aqui, né, os times de produto, mas isso conceitualmente funciona para vendas, funciona para RH, funciona para qualquer time dentro da empresa, né? Verdade. Isso foi importante. E agora aqui, conectando meio que no nível mais micro, né? Que o indivíduo que faz toda a diferença no dia a dia trabalhando aqui. Daniel, como conecta a parte de metas individuais? Inclusive tem uma discussão sempre, né? Se o OKR é meta individual pode ser OKR. Como funciona isso aqui na Serasa? Sim, é um ponto super importante também, né? A gente chegar nesse nível. A gente falou aí de vários níveis, né? Desde o corporativo até, na verdade, até antes de formar os OKRs corporativos, tem o nível do planejamento estratégico, né? Então, os OKRs corporativos já são uma tradução desse planejamento estratégico no curto prazo, né? Então, são as metas que a gente tem para um ciclo menor, né? Para atender a nossa estratégia de longo prazo. E, descendo esses níveis, a gente tem aqui também, né, na Serasa, assim como a maioria das empresas, um programa para monitoramento de desempenho, né, das pessoas. E aí estamos falando mais sobre metas individuais para decisões de carreira e reconhecimento das pessoas, né? Isso se conecta também com aquela questão do propósito, né, que eu falei lá no começo, que a pessoa precisa entender que ela tem as metas dela e como que estão conectadas, né, essas metas aos níveis de cima, né, até chegar à estratégia da empresa, né? Então, com isso, a gente tem esse programa aqui, né, de meta individual, onde é definido até um dominant goal, que chama, que é qual é a meta principal dessa pessoa, né? Então, super importante que essas metas estejam alinhadas aos KRs da área dessa pessoa, assim garantindo a gente também tem o alinhamento da área com os da diretoria com a VP, e assim a gente garante que toda a empresa está alinhada pelas metas, tá? Que
existe uma medição, tá? Então a pessoa vai ter lá sempre um standard mínimo, né? Uma nota se ela atender aquela entrega, né, que era esperada para ela, ou high performance, que é a pessoa que superou, né, o resultado e conseguiu fazer entregas espetaculares. Então tudo isso conectado ao Dominant Goal e aos OKRs também tem muito a ver com os moonshots, né? No OKR a gente trabalha com moonshots, né, que são as metas, né, são os targets mais desafiadores, né, que a gente usa isso mesmo na metodologia como forma de inspiração, né, para a pessoa, engajamento mesmo, para a pessoa se sentir mais engajada e ter maior vontade de conquistar aquele alvo mais alto, né? Mesmo que ela saiba que é um alvo difícil de ser alcançado, né, o moonshot, a gente sabe que dificilmente vai chegar lá, mas é importante trabalhar com esse conceito mais para engajamento mesmo, e se a gente não alcançar esse alvo, mas chegar bem próximo dele, já é um ótimo resultado para a empresa, né? Então, é importante que essas metas estejam conectadas aos OKRs, tá? É assim que a gente faz esse alinhamento. Muito bom, obrigado, Daniel. É aqui para fazer um resumo, né, final, então falamos bastante sobre diversos níveis aqui de objetivos, resultados chaves, né, representado de uma forma extremamente simples. Inclusive aparece uma árvore aqui, né, de resultados. É a estratégia da companhia que conecta, de fato, com os objetivos e key results, no nosso caso, que estão sendo definidos numa visão anual e revisitados cada 6 meses atualmente. Temos depois alguns projetos críticos, né, e os produtos da empresa que de fato representam como nos alcançamos, né, o cliente, e como nos de fato geramos o resultado nesse médio prazo, né, as entregas de valor já entrando trimestral ou até numa visão mensal, né, as metas individuais conectando com tudo isso. Então esse representa o nosso outcome tree aqui, a árvore de resultado, né. Então funciona super bem, eu recomendo. Inclusive trabalho já há alguns anos agora, né, com essa metodologia, melhorando cada vez mais. Sim. E tem, obviamente, sempre melhorias para fazer, né? Nós discutimos, por exemplo, agora a meta individual e o KR, né? O Daniel explicou um pouquinho sobre o moonshot, que são desafios grandes, né? Então, normalmente é difícil uma pessoa representa um key result moonshot da empresa, né? É praticamente impossível, porque uma pessoa sozinha não vai entregar um desafio para uma empresa. Então, o KR em si, principalmente no nível corporativo, ele tem uma ambição muito mais de unir diversas pessoas em prol de um objetivo super desafiador, né? E lá dentro, obviamente, cada pessoa vai ter a sua meta individual, né? Que conecta com esse resultado esperado, mas deixa bem claro que nós estamos aqui para gerar heróis, né, que resolvem sozinhos os problemas da empresa, mas sim uma colaboração aqui no fim do dia. E nesse sentido, né, olha, acho que também vale a pena comentar que em todos os níveis você percebe comunicação e transparência, né? Se a gente falar de metas individuais hoje, apesar de ser uma meta individual, a gente sabe, por exemplo, dentro do nosso time aqui, né? Não sei se a audiência sabe, mas a própria Luana é do nosso time, que ela é a Agile Coach dentro da Serasa Experian. Dentro do nosso time, a gente sabe quais são as metas e como elas estão relacionadas com os OKRs, a importância, né, do Dominant Goal, né? De repente você tem uma outra meta, mas o Dominant Goal associado ao OKR, você consegue, inclusive, entender será que eu estou trabalhando com possibilidade do meu trabalho ser reconhecido, porque a meta individual tem muito sobre isso, né, que o Daniel falou sobre reconhecimento. Será que meu desafio está tão alinhado a ponto de depois meu reconhecimento ser bacana? Isso faz com que a pessoa procure trabalhar alinhado, né, com a estratégia, não seja algo top-down, né? Então acho que é bacana a gente entender que a árvore inteira ela gera transparência, gera comunicação, e acho que como resultado disso o grau de confiança, né, entre os times aumenta muito, né? Perfeito. Acredito que aqui já estamos chegando mais perto do final, né? Agradeço super a participação de todos, o convite também da Lu. Em caso que tenham alguma dúvida, né, podem nos procurar também depois, super tranquilo. Vamos ficar em conexão com todos vocês aqui. Muito obrigado.
Vocês deixaram o LinkedIn aí de vocês? Deixamos em algum lugar, né? Boa. Ó, vou aproveitar até porque a gente tá com um tempinho reduzido. Vieram algumas dúvidas, mas eu vou puxar alguma aqui, né? Quais são, como, na verdade, né, a abordagem ágil, ela se relaciona com a definição aí e realização desses resultados mensuráveis? Boa. Eu acredito que falamos um pouquinho na parte de planejamento, né, sobre esse assunto, mas é crítico dentro do mundo de agilidade que nos olhamos sempre para o que faz maior diferença para o cliente. Então, nesse caso, independente de método, de práticas no dia a dia, né, eu acredito que o KR, né, o resultado esperado, ajuda extremamente para os times terem foco e, de fato, olhar o que faz diferença para os nossos clientes. E é independente, né? Se usa Scrum, Kanban, qualquer outro Isso, modelo, o perfeito. foco sempre ajuda a dar esse impulso, né? Exatamente. Muito bom. Bom, Oliver, Renan, Daniel, muitíssimo obrigada pelo tempo de vocês. Super obrigado. Obrigado, gente.